Olá pessoal, tudo bem? Ao mesmo tempo que diplomatas brasileiros são homenageados em Israel, nós temos que parte da embaixada do Estado israelense acredita que o nosso país é uma vergonha internacionalmente e pior, chama o Brasil de anão diplomático. Então nós temos uma história bastante complexa envolvendo as relações entre Brasil e Israel, conforme sabemos no curso da história. A mais recente crise envolvendo o Brasil e Israel envolve as disputas, em alguma medida políticas e de narrativas, no atual contexto da guerra envolvendo Israel e Hamas. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu gostaria de pedir a você que curtisse o nosso vídeo, compartilhasse o nosso conteúdo e não deixe de consultar o e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu reitero o pedido, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, na primeira foto que nós vimos ali no começo, na introdução do nosso vídeo, nós temos uma das figuras mais importantes e proeminentes da diplomacia do Brasil no século XX, que é o Oswaldo Aranha. Inclusive, o Oswaldo Aranha é quem preside a sessão da ONU a discutir a resolução 181 que criou o Estado de Israel e quando houve, inclusive, a negativa por parte dos países árabes, sobretudo, em criar o Estado da Palestina. Então, por este motivo, pelo modo que o Brasil se comportou, pelo fato do Brasil ter levado adiante a proposta da partilha e assim por diante, há um respeito considerável à memória de Oswaldo Aranha por parte de Israel. Agora, nessa foto que nós vemos aqui, nós temos o atual assessor especial para a presidência da República, que é o Celso Amorim, que certamente não deve ser tão benquisto assim em parte considerável de Israel. O ex-embaixador brasileiro, o chanceler Celso Amorim, que aparece no fundo da foto, é alguém que diz nessa semana que os ataques do Hamas foram terroristas, mas a resposta de Israel é um genocídio contra as crianças em Gaza. Isto certamente faz com que Israel se incomode bastante com tal postura e haja uma crise crescente na relação atual entre Israel e Brasil. Então nós vemos aqui na foto, voltando Oswaldo Aranha, conforme dizíamos, o embaixador do Brasil na ONU que promove ali a resolução 181 para a criação do Estado de Israel, conforme nós mencionávamos. Voltando, os motivos da crise é o que nós iremos tentar compreender, o histórico de boas relações, e fica um pouco evidenciado isso quando a gente olha para a questão do quanto é reverenciado Oswaldo Aranha em Israel. Agora, há algumas controvérsias envolvendo o governo de Israel e o governo brasileiro em 2014. Porém, no contexto do governo Bolsonaro, há uma aproximação de maneira muito mais efusiva, de maior proximidade. Inclusive, na campanha do governo Bolsonaro, ali em 2018, ele dizia que o Brasil mudaria a sua capital no caso, a Embaixada do Brasil mudaria de Tel Aviv em direção a Jerusalém e o Brasil reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Isso não aconteceu, mas era uma promessa do governo Bolsonaro até então, ou do candidato à presidência do Brasil ali em 2018, no caso, né? Nós temos a situação atual envolvendo o Celso Amorim, o atual presidente Lula, bastante difícil no atual momento. E, conforme disse, Celso Amorim é ex-embaixador, chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores e atualmente o assessor especial da presidência da República para assuntos internacionais. Vejamos aí os motivos da crise. Motivo importante, os brasileiros em Gaza. Há uma estimativa ali que mais de 30 brasileiros estão em Gaza, alguns falam em 34, outros falam em 33 e a lista das pessoas que podem deixar Gaza não tem incluído brasileiros, pelo menos até então. Isso incomoda e tem incomodado um pouco o Brasil. Alguns vão dizer que trata-se de uma retaliação de Israel em relação ao Brasil, em medida ou por causa de tais comportamentos que o Brasil tem em criticar Israel e o modo como Israel tem conduzido a guerra ali contra o Hamas na faixa de Gaza.
A lista, né, conforme nós dizemos, de expatriação não tem contato com os brasileiros. Agora, a posição do Brasil em relação à guerra tem sido esse motivo de controvérsia. Então, aqui você tem os motivos, não é? Agora, além dos motivos, há que se destacar algo importante acontecendo agora, que é o fator político brasileiro, que envolve uma oposição em alguma medida, envolvendo duas figuras, o atual presidente Lula e o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro. É inquestionável quanto Bolsonaro buscou se mostrar próximo a Israel. É muito comum, ou foi muito comum, nós observarmos manifestações onde o Bolsonaro estava, de pessoas a deflagrarem ali a bandeira de Israel. E mesmo, salvo engano, quando a primeira-dama, naquele momento, foi votar, ela estava usando uma camiseta com uma bandeira de Israel. Tudo bem? Então nós temos uma demonstração muito clara por parte do Bolsonaro, seus aliados em alguma medida e em boa parte a sua base, de apoio a Israel, de aproximação a Israel. Tudo bem? É um pouco diferente a perspectiva de Lula. Lula não tem um rompimento com Israel, mesmo porque as relações do Brasil com Israel são institucionais em boa parte e estão para além das preferências pessoais do Bolsonaro ou mesmo do Lula, mas o modo como o Lula se porta muitas vezes na diplomacia é em crítica a Israel, e isto incomoda bastante a postura da diplomacia israelense para com o Brasil. Algumas declarações do Lula incomodaram bastante recentemente a Israel, sobretudo quando o Lula diz que a resposta de Israel em relação aos ataques do Hamas é insana, né? Então você tem aqui isto certamente reverberando de maneira negativa junto a Israel para com o Brasil, né? Agora, um fato novo, importante, é no dia 8 recente, nós temos Bolsonaro a se encontrar com o embaixador de Israel. Isto levou a mais lenha na fogueira. Na sequência, nós temos que o Celso Amorim, repita-se, ele é ex-chanceler do Brasil. Atualmente, ele ocupa um dos postos mais altos na presidência do Brasil, que é justamente assessorar o Lula para assuntos estrangeiros. E ele vai dizer que o ataque de Israel a Gaza acaba por resultar num genocídio com as crianças em Gaza. Isto certamente enfurece de maneira bastante significativa os israelenses em relação ao Brasil, e além do mais, isto faz com que se crie uma possibilidade de ganha e perda política dentro do Brasil. Nós temos que o Bolsonaro, que não é besta, não é bobo, e parte do seu eleitorado vão tentar ganhar politicamente a pauta de que eles defendem Israel, de que eles estão com Israel, de que eles defendem Israel lutar contra a barbárie do Hamas, ok? Só que a questão não é Israel lutar contra a barbárie do Hamas, diria, não é os críticos a essa pauta, mas sim o modo como as crianças, infelizmente, são afetadas na faixa de Gaza, e aí fica uma disputa política bastante forte em cima disso. Agora, aqui nós temos uma foto, que é justamente o encontro da Embaixada de Israel com o ex-presidente do Brasil, Bolsonaro, a assistir os eventos cometidos pelo Hamas. Então esse evento foi organizado e o Bolsonaro vai tentar ganhar algum cabedal político em cima disso, ganhar alguma coisa em termos de projeção política no Brasil, diante desta tentativa de se mostrar solidário a Israel. Agora, a questão dos refugiados, ou melhor, a questão dos brasileiros que estão em Gaza, eu trouxe aqui esses esquemas para que nós observemos como que seria a saída dos brasileiros da faixa de Gaza, e justamente o governo de Israel teria permitido com que os brasileiros saíssem de Gaza. O governo de Israel, ao mesmo tempo, diz que os brasileiros só não conseguiram sair por causa das ações do Hamas, que não estava permitindo. Então fica também ali envolvendo o Hamas e Israel, um jogando para o outro a problemática da saída dos brasileiros de Gaza. Infelizmente você tem aí as pessoas sendo utilizadas como manobra política, esta que é a realidade. Mas observando aí o mundo no mapa para que nós consigamos ter uma noção de qual que é o real problema dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, conforme nós sabemos, a faixa de Gaza se localiza aqui fronteiriça ao sul com o estado do Egito, né? Então você tem aqui o Egito, na fronteira sul com a faixa de Gaza, eu estou destacando aqui na cor vermelha, né? Existe uma passagem ali bem pequenininha, que é essa passagem chamada de passagem de Rafah,
né? Nós temos duas cidades importantes, essa aqui na cor roxa, que é Khan Yunis, e essa outra mais ao sul, que é a própria cidade de Rafah, aqui na fronteira entre a faixa de Gaza, esse território aqui, e o território egípcio mais ao sul. Israel se localiza aqui, ó, nesta porção mais a leste, conforme sabemos. E os brasileiros sairiam desta cidade aí de Khan Yunis e também da cidade mais ao sul, a cidade de Rafah, e atravessariam esta passagem para o Egito, que eu estou fazendo uma seta aqui na cor vermelha, vocês podem visualizar, e entrariam em território do Egito. Após entrar em território do Egito, olhando aqui esse mapa feito pela BBC, salvo engano, não é? Os brasileiros seguirão pelo deserto da região do Sinai, pela zona costeira, até entrarem no território egípcio em direção ao Cairo e dali pegarem um avião em direção ao Brasil. Então esta é a rota aí da travessia dos brasileiros de Gaza em direção ao Egito para virem ao Brasil. É bastante complexa essa expatriação em decorrência de uma série de problemáticas que podem acontecer, ataques surpresas, ou mesmo você tem ação até de grupos terroristas no território do egípcio, especialmente o Estado Islâmico. Então você tem que ter uma ação muito bem coordenada, com segurança política, militar e assim por diante, para que haja uma travessia ok, tranquila, e negociar tudo isso é bem difícil mesmo. Agora, o Brasil tem ficado insatisfeito com Israel porque a concepção do Brasil é que Israel tem retaliado a retirada de brasileiros de Gaza justamente por causa da postura que o Brasil tem adotado em buscar e reiterar a discussão de dois estados ou mesmo de condenar o modo como Israel tem agido em Gaza. Agora, o histórico de relações entre Brasil e Israel é uma relação boa. Nós temos, conforme dizíamos, que Oswaldo Aranha que vai presidir a resolução 181, que cria o Estado de Israel. Os árabes, em boa parte, negaram a criação do Estado da Palestina. Nós falamos disso aí nos nossos vídeos passados. Em Israel, inclusive, nós temos homenagem ao diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, em praças, parques, logradouros, nomes de ruas e assim por diante. Em cidades, nós vamos observar isso, em cidades como Belém, no caso ali a cidade religiosa, não é? Em Beersheba, no sul, ou mesmo ainda em Tel Aviv, na capital. Esta placa aí, nome de uma rua, onde lemos em português, Doutor Oswaldo Aranha, né? Justamente em homenagem e reverência ao diplomata brasileiro que preside a sessão da ONU para a criação do Estado de Israel. Isso não significa que o Brasil não era favorável à criação do Estado da Palestina de maneira nenhuma, pelo contrário. Havia a proposta para a criação e infelizmente não se criou dois estados e os resultados negativos disso até hoje nós estamos assistindo. Quando nós observamos aqui na sequência alguns ruídos da relação Brasil-Israel, aqui em 2014 nós temos novamente um momento de guerra envolvendo Israel e Hamas. Ali em 2014 o Hamas sequestrou 13 israelenses e teria executado, os cidadãos de Israel. Na sequência, Israel responde de maneira bastante significativa e acaba marchando militarmente sobre a faixa de Gaza. Então Israel ficará algumas semanas com as tropas, os militares em Gaza, justamente para combater o Hamas. Mas a consequência disso é muito negativa ao longo do tempo, porque isso só fez com que houvesse um aumento do ódio por parte do Hamas, angariando mais e mais pessoas para a causa anti-israelense dentro da faixa de Gaza. E mais ainda, o resultado dessa história foi o Hamas se fortalecendo e conseguindo mais pessoas para lutarem na sua causa contra Israel. Mas o fato é, o governo brasileiro naquele momento vai dizer que houve uma ação desproporcional por parte de Israel quando entrou em Gaza em 2014. E o Brasil convoca o embaixador brasileiro em Israel. Então, havendo ali um ruído, não é uma ruptura de relações, mas há um ruído forte envolvendo o Brasil e Israel naquele contexto. E é nesse momento que Israel chama o Brasil de anão diplomático. Então, o governo israelense vai dizer que o Brasil não tem relevância nenhuma e vai chamar o Brasil de anão diplomático. Isso daqui foi certamente um desrespeito gigantesco ao Brasil. Inquestionavelmente, o Brasil estava fazendo críticas pontuais em relação ao modo que Israel estava tratando
na faixa de Gaza, mesmo porque nas ações de 2014 morreram milhares de pessoas, a estimativa de 2.000, e dentre elas algumas centenas de crianças. Então era este o debate. E aí Israel respondeu que o Brasil era um anão diplomático, isso esgarçou um pouco a relação do Brasil com Israel naquele momento, e foi justamente o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, no caso Ilgal Palmer, quem vai dizer que a decisão do Brasil não reflete o nível de relação entre os países e ignora o direito de Israel de se defender. A gente percebe então que a postura de Israel em relação a Gaza em 2014 tem muita similaridade com o que acontece hoje. E um dos debates sempre colocados à mesa é o direito de Israel de se defender. Tudo bem? Então a gente percebe que desde 2014 até hoje, nada foi feito de maneira mais concreta que pudesse evitar os confrontos envolvendo Israel e também envolvendo grupos na Palestina, e mesmo não houve, infelizmente, uma solução à situação da Palestina, né? E o desdobramento está aí. Mais de 10.000 pessoas mortas em Gaza, quase 2.000 pessoas mortas em Israel, e infelizmente milhares de crianças, e as relações do Brasil mais uma vez se desgastando com Israel. Ocorre interessantemente que quando o Bolsonaro foi eleito, houve a aproximação de Israel, e é quando houve, vocês devem lembrar, que houve o rompimento de uma barragem em Minas Gerais no dia 25 de janeiro de 2019, e soldados e outros membros da sociedade israelense vieram para o Brasil a auxiliar na busca por vítimas que estariam soterrados ali pela lama em 2019. Vocês devem lembrar disso. Aquilo aproximou ainda mais um pouco a relação do Brasil com Israel. Agora, o Celso Amorim, em seu discurso, vai ser muito crítico e forte contra Israel nessa semana. O contexto da conferência para ajuda humanitária que ocorre em Paris nessa semana, nós temos que o Celso Amorim vai dizer que há genocídio de crianças, conforme nós dizíamos, e claro, ele vai dizer o seguinte: eu reitero a condenação do Brasil aos ataques terroristas. Então ele vai chamar aqui o Hamas de terrorista, não o Hamas, mas os ataques do Hamas foram terroristas, ok? E claro, a tomada de reféns, perfeito? Então ele está criticando. No entanto, atos bárbaros como esse não justificam o uso indiscriminado da força contra civis. Então, segundo a leitura do Celso Amorim, isto influencia sobremaneira, sobretudo, e evidentemente a visão que o Lula tem a respeito da guerra Israel-Hamas. Até porque o Celso Amorim é um diplomata de carreira, um homem intelectualizado, um homem que estudou as relações internacionais em termos de instituição, enfim, né? E certamente ele exerce uma influência sobre o Lula a respeito da visão que o Lula vai eventualmente ter. Quem acompanha eventualmente o trabalho do Celso Amorim, especialmente na mídia, lá o chamado Brasil 247, sabe perfeitamente o que ele acha a respeito de diversos conflitos no mundo, né? Que aqui é uma mídia de esquerda, evidentemente abertamente petista, que os seus eventuais postulantes ali, os funcionários desta emissora aí no YouTube, os caras têm uma visão contra Israel em vários programas, não é? E Celso Amorim participa ali fazendo as suas abordagens contra, em boa medida, as posturas de Israel, não é? Ele é mais equilibrado até do que alguns outros que são muito mais críticos a Israel e não vem que o Hamas, não vem dessa maneira que o Hamas teria feito um ataque terrorista. Então, quando você olha para essa base intelectual mais à esquerda, que influencia a visão petista de mundo, a gente vai entender muito do porquê o Lula acaba emitindo tais e quais opiniões. Tanto é que quando você tem o ataque do 11 de setembro, nós temos que alguns meios jornalísticos ali da Brasil 247 vão ficar um tanto insatisfeitos com Lula ter chamado os atos do Hamas de terrorista, né? Logo no primeiro momento ali do dia 7. Mas enfim, Celso Amorim vai dizer que a morte de milhares de crianças é chocante, e realmente eu concordo plenamente com isso. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Então ele está falando aí que é muito lamentável, né, a morte das crianças, e acredita que isso é feito de maneira indiscriminada por parte de Israel. Por sua vez, sabemos que Israel vai dizer que não, né? Que você tem uma ação que é bem coordenada, tem uma finalidade bem específica e os seus alvos são sempre muito precisos. Porém, já morreram 10.000 pessoas. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Primeiro, eu agradeço a sua presença, eu vou reiterar o pedido para você compartilhar o nosso conteúdo e, claro,
Conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link também está na descrição do nosso vídeo, né? Você tem ali um curso, vocês podem conferir a partir do link, onde nós temos aulas ao vivo, aulas gravadas, temos plantão de dúvidas e mais discussões todos os dias no WhatsApp a respeito dos principais assuntos de geopolítica. No mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.